articulador político, o Ciro nunca foi um articulador com grande importância no cenário nacional, como articulador político. O Ciro sempre teve voto, ele sempre foi um político com expressão popular, com muita expressão popular. Então, ele, como articulador político, ter apoio dele agora, ou mesmo antes, ou depois, não importa muito como articulador político. O apoio do Ciro importa numa época de eleição, porque é um político que tem voto. O problema do Ciro é o rancor. O Ulisses Guimarães costumava dizer que ele não gostava de fazer reuniões e de informar muito a dona Mora como estavam as articulações políticas dele, porque a dona Mora ficava com raiva se um político falasse mal do marido dela, brigasse com o marido dela, e ela não aceitava alguma composição. Então, o Ulisses afastava a dona Mora dessas articulações. O rancor na política é terrível. E o Ciro, ele tem um rancor grande, e com razão, do PT. Por quê? Porque o PT, o Lula primeiro prometeu ao Ciro mundos e fundos, prometeu ao Ciro que ele podia ser um candidato com o apoio do partido à sua sucessão. Depois barrou essa candidatura. Agora que o Lula estava na cadeia, o Ciro esteve lá, voltou, os dois estavam voltando às ruas, e o Lula novamente barrou uma aliança com o Ciro em torno do Ciro. Então isso deixa muito rancor no Ciro, e com certa razão, porque, no fundo, sempre na hora H passaram, o PT e o Lula passaram uma rasteira nele. Agora, o fato é que, se não fosse o Lula candidato, dificilmente se ganharia do Bolsonaro. Dificilmente. Pode ser. O Ciro não era um candidato tão, com tanta dificuldade assim. Pode ser até que ganhasse do Bolsonaro, mas o Lula estava em melhor situação. E essa é a questão. O Ciro está fazendo política com rancor. O irmão dele está tratando lá do regional, que se não tiver essa aliança regional, ele pode acabar com o poderio da família dos Gomes no Ceará. Então ele precisa manter isso. Eu acho que, no final das contas, os dois irmãos vão acabar se compondo. Por quê? Porque o Ciro vai ser candidato novamente, quer ser candidato novamente em 2026, pelo partido que for, seja o PDT, seja o que for. O Ciro é aquele candidato que está com essa ideia. Ele não chegou, o Thales, ele não chegou a falar que ele não seria mais candidato, que era a última vez? Mas vai ser. Ele falou, não falou? Ele vai ser. Vai ser, né? O Lula foi candidato 4 vezes. Perdeu várias vezes. Perdeu 3 vezes antes e depois foi candidato. Tanto que ele diz, eu sou um candidato que mais perdeu eleições para presidente. O Ciro acredita que, mesmo perdendo, ele tem potencial para isso. Então ele vai tentar ser.